Olá, alunos e alunas desse canal, sejam bem-vindos mais uma vez neste nosso curso abordando Android e PHP. Na aula de hoje eu vou estar continuando abordando sobre o Slim Framework, mas agora eu vou começar a criar a estrutura da nossa aplicação. Ou seja, já vou começar a codificar algumas coisinhas, já deixar preparada para quando a gente chegar na parte de banco de dados, já ter essa estrutura pronta. E também já criando aqui as nossas rotas. Então vamos lá. Para esse primeiro momento, o que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui uma pasta onde que eu vou estar colocando essa estrutura da nossa aplicação, que é onde vai ter classes para fazer consulta, as funções do nosso projeto. Eu vou criar uma pasta aqui, ó. Vocês podem clicar com o botão direito aqui, selecionar a opção New Folder, vamos chamar aqui de App. Então, essa pasta App é onde que eu vou colocar as demais funções da minha aplicação, que nesse caso vai ser as classes controllers que eu vou estar criando, as classes de consulta, como eu falei com vocês. Então aqui, ó, eu vou criar uma outra pasta, uma subpasta dentro dessa pasta App, chamada Controllers. Ou seja, eu vou seguir uma estrutura onde que eu vou separar as minhas ações, as minhas funções, os meus domínios dentro desse meu projeto. O Slim Framework, ele não é um framework que trabalha, por exemplo, com MVC, pois ele fica responsável somente com a parte do Web Application. Então nós vamos criar essas classes para que nós possamos tentar simular a separação aí de funções e camadas dentro do nosso projeto. Eu gosto muito de trabalhar separando essas classes, com cada uma tendo a sua responsabilidade. Então nessa classe Controller, que também posteriormente nas aulas de Android eu vou estar criando também com a mesma estrutura e com o mesmo nome. Então nós vamos criar aqui uma classe, na verdade um arquivo em PHP chamado usuário controller.php. Então esse arquivo aqui, ele vai conter aqui a minha classe controller, no qual eu vou utilizar ela para realizar as minhas requisições, que vai estar vinculada aí com as minhas rotas. Então eu vou utilizar essa classe para isso. E também nós vamos ter lá na nossa aplicação mobile uma classe também com o mesmo nome, que vai consumir esse serviço. Então vejam só que eu vou utilizar o mesmo nome, até mesmo para poder facilitar na hora que a gente for dar manutenção no nosso projeto. Então aqui nós vamos começar a colocar aqui nosso código em PHP, lembrando aqui que nós vamos começar aqui, ó, com sinal de maior, interrogação, PHP, vamos fechar aqui com sinal de interrogação, sinal de menor, na verdade aqui sinal de menor, e finalizando com sinal de maior. Então aqui como que vai ser o nosso código? Eu vou criar aqui um namespace, ou seja, eu vou seguir essa estrutura aqui de pastas. Eu também gosto de trabalhar com namespaces, que são aí os grupos, onde que cada classe que você vai criar vai ter seus grupos aí separados, e facilitando também na hora de você organizar seu projeto. Então o namespace que eu vou estar chamando aqui vai ser namespace app, por causa aqui da pasta app, controllers. Então aqui é a estrutura do nosso namespace. Então toda a nossa classe controller vai ficar dentro desse namespace aqui. E por fim, agora vamos criar a nossa classe controller. Class usuário controller. Vamos abrir e fechar chaves. Vou criar aqui uma função simples para que nós possamos estar demonstrando o uso de rotas utilizando aqui classes com o Slim Framework. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma função pública, public function, vamos chamar aqui de index, como a gente estivesse simulando aí uma chamada, uma requisição de uma página
principal. Vou colocar aqui as variáveis, os parâmetros que vão representar a requisição e a resposta, que seria o request e o response. O que nós estamos fazendo aqui? Eu estou fazendo o mesmo, utilizando as mesmas variáveis que estão aqui na rota. Ou seja, quando a gente criar a rota, essas variáveis aqui vão ser passadas como parâmetro para essas variáveis aqui, que é request e response. E vou colocar aqui um retorno. Retorno. Vamos colocar aqui usuário, controller, dois pontos, index. Aqui, dois pontos, index. Aqui, é apenas uma mensagem que vai estar retornando para o nosso projeto. Aqui eu só coloquei um texto mesmo, aqui não tem nenhuma funcionalidade específica. Estou apenas dizendo que eu estou retornando aqui o nome da classe controller, seguido aqui do método que é o index. Só para a gente poder saber aí qual que é o método, qual que é a função, qual que é a classe que está sendo chamada, e assim a gente verificar se está funcionando corretamente dentro do nosso projeto. Então, a primeiro momento, nós vamos criar aqui essa classe controller. Depois eu vou criar aqui a função para login, entre outras funções. Então, vamos salvar aqui o nosso projeto. Vamos vir aqui na pasta de dependências e vamos criar aqui um container. Esse container é ele que vai ser utilizado também pela minha rota. Ou seja, toda vez quando eu for utilizar a minha rota, ela será chamada, será utilizando aqui esse componente para o nosso projeto e facilitando também na hora que a gente for fazer a requisição utilizando a classe controller. Então vamos lá. Então aqui na nossa rota, o que a gente vai fazer na nossa dependência? Aqui eu vou criar logo aqui abaixo o seguinte container. Container, vou colocar o nome do meu container, que vai ser usuário controller. Eu vou estar utilizando para ser chamando esse controller, function, e o parâmetro que vai receber o meu container. Tá? Nesse caso aqui, a gente não vai estar utilizando, por enquanto, esse parâmetro, mas esse parâmetro aqui ele representa o container que está sendo passado, que seria esse daqui, tá? Que é o que a gente vai estar utilizando. E por fim, vamos colocar aqui qual que vai ser o retorno. Retorno new. Vamos colocar aqui o namespace app controllers usuário controller. Então, quando a gente for utilizar a nossa rota, esse container aqui, como falei com vocês, vai ser utilizado por ela. Então, nós precisamos criar um container, caso eu queira utilizar uma classe para ser chamada como rota, pois eu quero chamar essa função aqui. Então, se eu quero utilizar uma classe, eu quero chamar essa minha função de uma classe, eu preciso criar um container dessa minha classe, que foi criada aqui em PHP. Vamos salvar e vamos vir aqui na parte das rotas. Na rota, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma rota para essa classe. Então, será o seguinte, será basicamente a mesma estrutura desse código aqui, basicamente quase que a mesma coisa. Então, vamos criar aqui, app, eu vou utilizar aqui a função get, que eu estou retornando alguma coisa. Aqui eu vou colocar a minha URL ali, que vai ser utilizada pelo meu navegador ou pela minha função. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui primeiro, vou seguir o seguinte padrão. Se minha classe controller chama usuário controller, então vou colocar aqui usuário, seguido, barra, do nome da função que eu quero chamar. Então, essa aqui vai ser a minha URL que eu tenho que colocar lá no navegador. Vírgula. Especificando aqui qual que vai ser a minha classe e qual que vai ser o método. Como que eu vou colocar isso? Vai ser usuário, usuário, controller,
Qual que vai ser o método que eu quero chamar? Index. Fechou parênteses, ponto e vírgula. Então, o que está acontecendo aqui? Essa daqui vai ser a minha URI lá que eu vou colocar no meu navegador quando chamar essa função. Aqui eu estou especificando qual que vai ser o meu controle, qual que vai ser a minha classe e qual que vai ser aqui a função que eu quero chamar. Então, a gente registrou aqui nas dependências essa minha classe e vamos utilizar a rota para poder chamar ela. Só que, antes de fazer isso, né, já vou falar para vocês que vai acontecer um erro, porque a gente ainda não registrou no Slim Framework as classes para fazer o autocarregamento dela. Então, para o Slim Framework, quando ele for executado, ele não vai reconhecer e vocês vão ver isso acontecendo aqui. Opa, vamos salvar. Vamos abrir aqui o navegador. Tá? Estou aqui com a página de rotas abertas para que vocês possam estar depois consultando dentro do projeto de vocês. Então, eu gosto de colocar aqui a página do recurso que eu estou utilizando apenas para vocês terem aí como referência. Lembre aí também de startar o champ para que a gente consiga executar aí da maneira correta. Então, como que vai ser aqui a minha chamada? Vai ser localhost 2.8080. Aí vamos colocar aqui o endereço aqui, PHP Android aula /public. E qual que vai ser o nome da minha URL? Usuário /index. Vejam só que ocorreu um erro, porque ele não encontrou a minha classe usuário controller. Então, o que eu tenho que fazer? Vejam só aqui que ele já chamou aqui nas dependências, pois ele está tentando chamar as dependências da classe usuário controller para poder resolver aqui a minha rota. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cadastrar, criar uma forma aqui no meu código para fazer com que o Slim Framework carregue essa classe automaticamente para a gente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui o Composer. A gente vai registrar nesse arquivo, a gente vai regerar esse arquivo aqui, a gente vai criar os arquivos novamente dentro aqui do Composer para que ele seja carregado e adicionado aqui nessa linha. Só que eu vou fazer isso numa próxima aula. Então, eu vou finalizar essa aula aqui e na próxima aula a gente vai atualizar o arquivo autoloader do Slim Framework para que ele possa carregar a nossa classe corretamente. Então, se esse erro aqui acontecer, então é pelo motivo de que o Slim Framework não tem essa classe aqui registrada para que fazer com que o autoloader dele seja carregado automaticamente. Então, vou finalizar por aqui essa aula e na próxima aula a gente continua. Se vocês gostaram, curta aí o canal, compartilhe o vídeo, deixe aí as suas dúvidas nos comentários. Então, aquele grande abraço e até a próxima aula.